Então, muito boa tarde a todos. Vamos iniciar a reunião de Câmara número 18 de 2020. Hoje é dia 9 de outubro. Estão presentes os elementos do Executivo Municipal, à exceção da Sra. Vereadora Sónia Sanfona, que, por razões profissionais, não pode estar presente. Cumprimento os colegas do Executivo, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores. Cumprimento também os funcionários do município que estão de serviço à reunião, a senhora jornalista, o público presente. Vamos então iniciar como habitualmente, com o resumo diário de tesouraria, que já foi distribuído aos membros do Executivo. O resumo de tesouraria que demonstra um total de disponibilidades de 731.717 euros e 68 cêntimos. Portanto, foi dado conhecimento destes movimentos de tesouraria, da situação de tesouraria. Entraríamos então no período de antes da ordem do dia, e eu, antes de passar a palavra aos seus vereadores, para poderem colocar as questões que entenderem, tinha só aqui duas notas, duas informações, ou pelo menos uma informação, e também o pesar pelo falecimento do nosso conterrâneo José Miranda do Céu, que faleceu ontem aos 87 anos. O José Miranda do Céu foi um ilustre alpiarcense, um dos pioneiros do ciclismo alpiarça, do Clube Desportivo dos Águias, uma pessoa sempre ligada ao desporto e à nossa vida enquanto comunidade. Portanto, eu deixava aqui este voto, este pesar. Não tivemos a oportunidade de fazer um voto escrito, mas ficava aqui da minha parte, e penso que também será comum a todo o Executivo, pelo falecimento de José Miranda do Céu, deixando também as condolências à família e ao Clube Desportivo dos Águias. Depois, deixar também aqui aquela informação habitual, desde há alguns meses, esta parte, que tem a ver com a evolução da situação do Covid-19 no Concelho de Alpiarça. Enfim, no fundo, dizer que não há, neste momento, nenhum caso ativo. Temos estado sempre em contacto com a Delegada de Saúde, com a Autoridade de Saúde Pública, e portanto, neste momento, não há nenhum caso ativo, e no total, desde o início deste processo da pandemia, a Alpiarça registrou 18 casos, 18 casos confirmados, sendo que destes 18 registra-se também uma pessoa falecida, portanto um óbito, e mais uma vez também deixar aqui o nosso destaque para o papel de grande consciência, de grande cuidado, que tem sido o das instituições de apoio aos idosos no nosso concelho, que tem a valência de lar e de centro de dia, o caso da Fundação José Relvas e da Arpica, e também agora, neste momento, às escolas do concelho, portanto, ao agrupamento de escolas e a todos os trabalhadores ligados à educação, também aos alunos e às famílias, naturalmente, porque, de facto, não se tem registado nenhuma situação a estes níveis, que são sempre aqueles que trazem uma preocupação acrescida. Enfim, é a situação ao dia de hoje. A tendência global parece ser de agravamento da situação. Vamos ver como é que, também aqui ao nível local, a coisa, entre aspas, não é? vai evoluindo. Portanto, se mantivesse neste registro, seria extremamente positivo, mas, enfim, veremos como é que vai evoluir. Agora, era importante deixar aqui
este registro também de valorização do papel dos profissionais, sobretudo nestas áreas, em muitas outras também, claro, mas nestas áreas do apoio aos mais idosos e às crianças, que tem sido, enfim, muito importante e com resultados também muito positivos. Portanto, deixaria então agora aos vereadores a utilização, não é, do período antes da ordem do dia para as questões que acharem pertinentes. Sr. Vereador António Moreira. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Vereadores, senhores empregados do município de apoio à reunião, Sr. Jornalista, público em geral, que está presente na sala. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria também por dar realmente os meus pésames à família do Sr. José Miranda, um apaixonado pela grande paixão do povo de Alpiarça, que é o ciclismo, não muito raro, e se calhar não há muito tempo ainda se viu o Sr. Zé no seu passeio, que ele fazia quase todas as semanas, de vários quilómetros de bicicleta, quer chovesse, quer fizesse sol, e pronto, e hoje foi uma perda que os amantes do ciclismo tiveram, e principalmente a família, e daí também realmente os meus sentimentos a toda a família e o meu lamento. Depois também congratular-me com a situação do Covid-19, que sigo com alguma atenção, em que continuamos com casos zero. Era bom que assim continuasse, e esperamos que assim vá continuar, seria sempre bom para toda a gente. Depois, dizer-lhe que, muito sinceramente, Sr. Presidente, eu tinha pensado mesmo não lhe fazer nenhumas perguntas, nem nenhumas interpelações, porque parece-me que às vezes as coisas não se enquadram, ou sou eu que não tenho essa capacidade de chamar a atenção das coisas. Tudo isto para dizer ao Sr. Presidente que quando lhe chamo a atenção de algumas coisas da vila, posso ter uma má interpretação, posso estar a ver mal, o senhor pode ver de outra maneira, ou o executivo pode ver de outra maneira, mas quando faço essas interpelações é sempre com respeito e porque acho que não estão bem e que devo chamar a atenção dessa situação. E esta minha conversa vem a jeito de quê? Há uns dias atrás chamei-lhe a atenção da limpeza do Frado Baixo. Disse-lhe que normalmente ia ao Frado Baixo, limpavam uma rua ou duas e todas as outras ruas ficavam para limpar. O Sr. Presidente respondeu-me a várias perguntas que eu lhe fiz e quando chegou a essa parte do Frado Baixo, disse-me que não me respondia porque não era verdade. Se não era verdade, era mentira. Se era mentira, eu estava a contar uma mentira. E eu também, digo-lhe já sinceramente, também fiquei com dúvidas porque eu tinha lá ido 2 dias antes e a situação existia. E pensei que talvez tivessem arranjado, feito limpeza no dia antes, ou isso assim. Qual não é o meu espanto, no dia de manhã vou lá, era verdade. Eu não estava a mentir. E vou-lhe dizer, pensei sinceramente não voltar a fazer-lhe perguntas ou interpelar o Executivo sobre essa situação, porque parece-me que não aceita muito bem, e eu acho que não tenho sido uma pessoa tão inconveniente como isso, não tenho sido um vereador tão inconveniente como isso, pelo contrário, é a minha opinião, e pensei sinceramente, mas como me chamaram a atenção nos últimos 2, 3 dias de 2 a 3 assuntos, eu vou falar nesses assuntos ao Sr. Presidente. A primeira era qual era a hipótese de se fazer alguma coisa pela entrada da escola da pré-primária. Está a começar o inverno, que se espera que venha e que venha com muita chuva, e aquilo, num espaço de 100 e não sei quantos metros, ou 100 metros, é só lama. Qual é a hipótese de fazer alguma coisa para aquela situação? Eu sei que o terreno não é do município, segundo parece, não haverá hipótese de fazer uma negociação com o dono do terreno para... E uma das coisas que as pessoas queixam e que acharam muito bem, o município fez lá um pequeno telheiro, mas o telheiro é um bocado exíguo. Se haveria a hipótese de fazer um telheiro um pouco maior para que os meninos tivessem mais condições quando saem dos carros,
porque são crianças até 5 anos, 6 anos, e não, às vezes não se molharem e não ficarem enterrados em lama antes de entrar para as escolas. É um assunto que já foi aqui falado algumas vezes, reconheço que é um assunto complicado, de difícil solução, até pelo que disse, de que penso que o terreno não pertence à autarquia, mas que se deveria de fazer alguma coisa para tentar resolver um problema que não será tão difícil como esse de resolver e que seria bastante agradável. Depois de dizer ao Sr. Presidente que era tempo da Comissão de Toponímia resolver o problema das ruas e dos cantos e recantos dos lugares. E quando falo dos lugares, falo principalmente do Frado Baixo. Há ruas que têm 2 e 3 nomes. A Câmara põe um nome, os moradores põem outro. A sorte disto tudo ainda é, felizmente, uma coisa que não é normal nos Correios, é manterem um carteiro lá de cada terra que conhece as pessoas todas já há uns anos, porque senão seria uma situação bastante complexa para com a população. Não custava nada ir lá, arrancar placas que não sejam verdadeiras, pôr a placa com o nome que está correto. Há sítios lá, Sr. Presidente, que têm 2 ou 3 nomes. Há sítios que têm duas placas, uma placa por baixo e outra placa por cima. Não estou a perceber bem e reconheço que se for um dia desse para lá um carteiro que não seja de lá, vai ser um daqueles problemas. E depois, chamar a atenção ao Sr. Presidente, que eventualmente, se calhar já sabe, aquele semáforo que está em frente da pastelaria Mena, deve ter levado um toque, está ligeiramente inclinado, penso que com um certo perigo de cair. Seria bom que se tomasse providências para que não venha a suceder nenhum problema. E para quem não estava interessado em dizer nada ao Sr. Presidente, penso que por agora chega. Muito obrigado, Sr. Vereador. Mais alguma questão? Muito bem. Então, procurando responder objetivamente, eu acho que o vereador António Moreira também às vezes faz um bocado, interpreta mal aquilo que eu, nomeadamente, e nós dizemos relativamente às intervenções. Eu sou o primeiro a reconhecer toda a legitimidade do vereador colocar os assuntos, não é? Que entender. O Sr. Vereador tem toda a liberdade, quer dizer, não podia ser de outra maneira, para o fazer. O Sr. Vereador às vezes acha que nós deveríamos ouvir e também não dizer nada, não comentar, não reagir, e isso também acho eu que não é razoável. Nós, muitas vezes, por uma questão também de defesa da nossa intervenção, ou dos trabalhadores, ou porque há dados também a acrescentar às questões que o vereador coloca, até mesmo em termos de um outro enquadramento, né? Até porque, ainda por cima, as reuniões também são gravadas e há pessoas que, naturalmente, veem, para além das que vêm às reuniões, claro, mas que vêm depois também em casa, e por vezes há essa necessidade, a razoabilidade de contextualizar e dar a nossa versão das questões. Portanto, e o Sr. Vereador às vezes acha que nós estamos a desvalorizar as chamadas de atenção ou as considerações que faz. Não se trata nada disso, acho que se trata da discussão normal dos assuntos num órgão que é democrático, não é? Portanto, e que todos os seus intervenientes terão legitimidade para tecer as considerações que entenderem. A questão da limpeza do Frado Baixo, eu não disse que era mentira. O que o Sr. Vereador disse é que, se não estou em erro, eu não me lembro agora já qual foi o período de tempo que o vereador referiu, em que já não se ia fazer a limpeza ao Frado Baixo. E, se não estou em erro, disse há um ano, ou... Foi na altura das eleições, uma coisa assim. Eu já não tenho bem presente. Sim. Diz que iam fazer limpeza. Há ruas e há ruas que ficam para trás para ser limpas. Sim, disse isso. Mas fez referência ao facto de, ou há um ano, ou desde as eleições, há uma coisa dessas, não ir lá, não ser feita a limpeza num determinado sítio. Não é? Eu isso é que disse
que não era verdade, não é? Porque, por vezes, há algum atraso na limpeza, atraso relativamente à rapidez com que as ervas crescem, não é? Mas nós fazemos, a lógica que temos utilizado na limpeza do concelho abarca todas as áreas urbanas, e não só, não é? Nem por vezes, até fora dos limites urbanos, mas abarca de forma normalmente circular, não é? No sentido de começar de um lado e depois acabar no mesmo sítio, não é? E com a regularidade que conseguimos. Porque, eu até falei nisso, eu tenho consciência, e para aquilo que eu conheço um pouco, daquilo que se passa um pouco por esse país fora, há municípios que têm uma lógica um bocadinho diferente, e aí sim abandonam quase por completo algumas áreas do seu território, em detrimento de algumas que estão ali sempre que é um brinquinho, não é? Normalmente as zonas de centro urbano, de centro histórico, etc. Portanto, foi isso que eu referi. Agora é evidente que o vereador tinha razão, não é? Havia de facto alguns espaços que não estavam nas melhores condições, no Frade Baixo, como acontece noutros sítios, não é? Até mesmo na Vila, nós também temos situações dessas na Vila. Portanto, esta questão, que também acho que não está correta, os seus vereadores, o vereador António Moreira e às vezes a vereadora Sónia colocam, não é? Como sendo como se a nossa lógica fosse essa que eu estava aqui a imputar a outros, não é? Noutros sítios. Aqui não é. Portanto, por vezes, há zonas aqui da Vila, ou espaços na Vila, que também carecem urgentemente de intervenção, e o nosso pessoal anda a limpar outros, no Frade de Cima, no Frade de Baixo, no Casalinho, na Goixaria. Portanto, essa leitura acho que não corresponde à realidade. Portanto, e pronto, e o que eu de facto referi que não era verdade era não irmos fazer limpeza a esses locais ao tempo que o Sr. Vereador referiu, que agora não me lembro exatamente qual foi. Pronto, mas agora, para sermos claros, e eu acho que já disse isto, não há aqui, isto normalmente, quando é criticado, quem está a ouvir não fica muito feliz, mas é a vida, e é a nossa vida aqui. Nós também estamos perfeitamente conscientes das responsabilidades e daquilo que é justo, por vezes, termos que ouvir, não é? Mas, pronto, como digo, não há aqui inconveniência nenhuma. O Sr. Vereador coloca as questões que entende, como entende, justificando a legitimidade que tem, não é? Como eleito. E agora tem que reconhecer que às vezes a gente também dê a nossa explicação e a nossa versão, e eventualmente também pode acontecer, pondo até em causa algumas das informações que o vereador traz. Pronto, mas basicamente era isto. Em relação à escola a parte do jardim de infância da escola EB1JI de Alpiarça, o vereador, estávamos agora aqui a falar, porque a gente já tinha falado no assunto e estávamos a ver qual era a possibilidade para já. Nós temos aí aquela gravilha que no fundo foi o resultado da fresagem da Estrada Nacional 118, agora que as Estradas de Portugal nos ofereceu, para podermos utilizar como achássemos mais correto. Já houve aí alguns bocados de rua do espaço rural que levaram esses detritos de alcatrão, portanto, essa gravilha, portanto, aquela estrada que vai ali para a Gorita, portanto, da Travessa da Patracola, não é? Até lá acima à Gorita, junto à casa do Sr. João Antunes, não é? Portanto, já levou aí um pedaço dessa gravilha. Aquela estrada que passa por trás do cemitério, não é? Junto à cabine da eletricidade, que passa depois, que começa aí e que passa por trás do cemitério, há aí um bocado também já levou.
E estávamos aqui a ver, não é? E vamos, em princípio, concretizar a hipótese de colocar dessa gravilha ali naquele espaço. Eu acho que induzi, eu acho que uma vez disse aqui que ainda havia ali terrenos que não eram da Câmara, naquele espaço. Disse, e de facto há ali um cantinho, ali um bico que não é, mas o grosso daquela área é da Câmara, já é a propriedade da Câmara, mas há ali um bocadinho, não tenho agora aqui a planta e nem consigo fazer aqui a referência correta, mas há ali um bocadinho que ainda não é, que é particular, mas o grosso do terreno é, e portanto, ver se conseguimos pôr lá dessa gravilha. É uma situação antiga também. Eu lembro-me, os meus miúdos já entraram para a universidade, quando eram pequeninos andavam lá na pré, e na primária entravam por ali, e já era uma questão que de vez em quando se falava, e eu também cheguei a colocar aqui enquanto vereador. Portanto, e a Câmara ao longo do tempo vai fazendo, vai colocando saibro, não é? Mas depois o problema é que quando chove, é evidente, aquilo ainda por cima é uma área muito plana, acumula ali algumas poças de água e faz lama. Portanto, a ver se conseguíamos para já minimizar a questão com este alcatrão nesta forma. O botelheiro, portanto, terá que se ver isso bem, como é que vamos, de facto houve essa preocupação que foi colocada pela escola, pela Associação de Pais, portanto, também já me fizeram chegar particularmente alguns pais essa preocupação. De facto, enfim, tornou-se uma preocupação maior porque há mais gente agora a entrar ali para aquele lado, sempre houve ao longo destes anos, mas agora parece que há, com as divisórias que foram colocadas no espaço e com o plano de contingência, não é, que prevê entradas separadas, etc., há mais crianças e a entrar por ali, portanto, é natural que a questão se coloque com maior dimensão. Em relação às ruas que não têm nome atribuído ou que às vezes há sobreposição de nomes, nós de facto também já tivemos aqui essa chamada de atenção, penso que já se resolveram algumas situações, há outras que não. Também é uma questão que não se coloca só nos lugares, embora talvez mais, de facto. É uma questão que também surgiu mais nos últimos anos, também são situações que já se arrastam há muito tempo, mas que, sobretudo por essa razão que referiu, o facto dos carteiros por vezes não saberem o nome e até pela própria regra que é utilizada pelo CTT na distribuição da correspondência, também se tem colocado agora com maior cuidado e maior frequência. Portanto, também, inclusivamente, já houve até carteiros que diretamente me colocaram uma ou outra questão destas. Não é uma questão para a Comissão de Toponímia. A Comissão de Toponímia, no fundo, teve uma existência mais ou menos pontual e fez um trabalho também notável de recolha de dados sobre as ruas, com biografias, de quando se trata de ruas com nomes de pessoas, de personalidades, ou até sobre a origem do topónimo, não é? Que está quando é uma realidade diferente. Isso já foi aqui há uns anos. No fundo, não há uma comissão de toponímia que esteja criada, que esteja a funcionar. E é uma questão da Câmara. A Câmara tem que encontrar a solução, tanto a própria fiscalização municipal, o fiscal municipal já nos fez também algumas sugestões, quando é também chamado a intervir nesta matéria, produz um pequeno parecer. Há também um conjunto de nomes que já foram aprovados na Câmara para atribuição posterior a nomes de rua, que alguns ainda não foram concretizados. Portanto, já há alguns anos que há aí uma bolsa de nomes para atribuição a novas ruas. Portanto, faz sentido esse reparo. Temos que olhar para isto, não é? Também, como digo, já houve várias situações que foram resolvidas pontualmente.
Aliás, eu penso que algumas também vieram à Câmara nos últimos anos para a atribuição de novos nomes de ruas. Pronto, fica ao registro, temos que procurar resolver isso por esta via, não tanto através da Comissão. Depois a questão dos semáforos, portanto fica também o registro, não sei se já havia conhecimento, eu também não tinha dado por isso, mas não sei se os serviços já têm, e portanto fica ao registro para se resolver a situação. Muito bem, não sei se há mais alguma questão, Srs. Vereadores, há alguma questão para completar? Muito bem, Sr. Vereador, mais alguma questão? Se não, então entraríamos no período antes da ordem do dia, no período da ordem do dia, exatamente, da ordem de trabalhos, e começávamos pela ata da reunião número 15 de 2020. Nesta reunião, a vereadora Casimira Alves não estava ainda, não fazia parte ainda do Executivo. Estamos aqui os três, o Presidente, o vereador João Pedro e o vereador António Moreira, que podem participar na discussão e na votação da ata. E eu perguntava se vocês tinham alguma proposta de alteração, alguma correção a fazer. Não tenho nada. Vereador, alguma? Eu tenho aqui na página 3 de 11, ali do Dr. Nuno Paulino, estás a ver, Nuno? Página 3 de 11, aqui na linha 9, na nona linha, que diz, afirmando que nestes casos a responsabilidade será da responsabilidade, portanto, penso que será, isto era o vereador António Moreira que estava a intervir, penso que é a manutenção, afirmando que nestes casos a manutenção será da responsabilidade do senhorio. Portanto, era substituir... Também foi inicial uma petição da palavra, não é? Não, mas isso deve ter sido na feitura da ata, com certeza que houve aqui uma gralha. Depois, na página 5, era na linha 3 e 4, sugeria que ficasse, o regulamento prevê a possibilidade de se estabelecer ou não um protocolo. Eu ia tirar o ou não, prevê a possibilidade de se estabelecer um protocolo, portanto, a possibilidade já pressupõe que possa não se concretizar, não é? Tirar ou não, e depois, na página 4, portanto, neste caso, com o clube desportivo, já agora eu vou ler, o regulamento prevê a possibilidade de se estabelecer um protocolo com outras entidades, neste caso, com o clube desportivo dos Águias. Agora, tirar este período todo que está aqui entre duas vírgulas, e continuar, uma vez que é o único, neste caso com o Clube Desportivo dos Águias, uma vez que é o único federado para a prática desportiva da pesca desportiva no concelho. Portanto, tirar aqui, repete aqui a ideia, era só tirar esse pronto, e era só. Posso pôr então à votação? Sim. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade dos que participaram na reunião. O ponto 2. Trata-se de uma proposta para a aprovação da minuta da adenda ao protocolo de cooperação celebrado entre o município de Alpiarça e a Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros Municipais de Alpiarça. Isto, no fundo, é muito simples. No outro protocolo, ou no protocolo que estabelecemos com a Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros, e que foi aprovado pela Câmara no dia 29 de maio deste ano, havia uma referência apenas
às equipas de combate a incêndios, aos ESIN, e ficou de fora as equipas de logística e apoio ao combate, as ELAC, que neste momento também temos a funcionar. Portanto, no fundo era só, esta adenda trata de incluir também a cobertura, né, pelo pagamento da refeição aos bombeiros que estão de serviço nestas ELAC, nesta equipa da ELAC, e também uma pequena alteração no nome do dispositivo especial, que estava ainda Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais, e que agora o nome é praticamente igual, só que é Incêndios Rurais. Portanto, é o DECIR, a designação, alterar isto, só para ficar mais conforme com a designação atual. Portanto, eu ponho à vossa consideração, não sei se há alguma intervenção. Tá? Muito bem, então, trata-se então de aprovar a adenda ao protocolo de cooperação já referido, com estas disposições. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois temos no ponto 3, a proposta de minuta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Alpiarça e a FAJUDIS, Federação das Associações de Juventude, Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém, para a revogação da deliberação que foi tomada pela Câmara no dia 6 de março de 2020. Então, o vereador João Pedro, assim sucintamente, apresentava este ponto. Boa tarde a todos. Portanto, este ponto tem a ver com um encontro que era para se realizar no dia 16, 17 e 18 de outubro deste ano, o Encontro Regional de Juventude e Associativismo do Distrito de Santarém de 2020, e que foi deliberado pela Câmara Municipal no dia 6 de março, um apoio de 500 euros para este evento, que nos foi informado no dia 19 de setembro que o evento não se iria realizar. Portanto, 6 de março foi exatamente uma semana antes de todos os serviços e escolas e tudo mais começarem a fechar, e tendo a Câmara autorizado, portanto, também é competência da Câmara revogar esta decisão, daí vir aqui esta proposta. Muito bem. E o encontro era onde? Não tinha ali sítio definido, mas era Torre Nova, isso foi informal. Muito bem. Então, alguma questão, ponho à votação esta proposta para revogar esta colaboração, portanto, supunha esta transferência de 500 euros, este apoio de 500 euros, por parte da Câmara de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. De seguida, temos aqui a proposta para a rejeição das competências que são transferidas para as autarquias que o entenderem pelo Decreto-Lei número 55/2020, de 12 de agosto, e pelos Decretos-Lei número 21/2019 e 23/2019, 30 de janeiro, pela redação dada pelo Decreto-Lei número 56/2020, de 12 de agosto. Ou seja, este assunto já veio à Câmara Municipal, já foi também à Assembleia Municipal. Trata-se de manter, a nossa proposta, manter a posição de não aceitação das novas competências que o Governo pretende transferir para as autarquias, pelas razões, enfim, que nós já tivemos a oportunidade de expor nessas ocasiões. Neste caso concreto, o Decreto-Lei número 55/2020 trata da concretização da transferência de competências no domínio da ação social, e os outros Decretos-Lei 56/2020, 12 de agosto, no fundo, prorrogam o prazo para a transferência para o ano de 2022 nas áreas da educação e da saúde.
Portanto, nós mantemos a posição que é considerar que este processo não é um processo verdadeiramente de transferência de competências, mas apenas de transferência de encargos, de ónus, de descontentamento para as autarquias locais, por parte do Poder Central, sendo que não há qualquer garantia de que nas transferências a concretizar venha a necessária verba para que os municípios possam fazer face às novas atribuições, às novas responsabilidades. Para mais, e há um outro dado que é também referido aqui, não se trata propriamente de dar autonomia às autarquias que assumirem estas competências, também de forma real, de forma verdadeira, mas apenas de transformar as autarquias em meros elementos de execução e de gestão logística, praticamente, em áreas de grande responsabilidade e com grande impacto junto às populações, não é? No caso da ação social, no caso da saúde, no caso da educação, e, portanto, nós, sobretudo por essas razões, mantemos esta proposta de não aceitação por parte da Câmara. No fundo, a proposta é esta, em 2 pontos. Por um lado, em 3 pontos, rejeitar, portanto, reafirmando as deliberações que foram tomadas em 2018 e 2019, a assunção em 2021 das competências que são propostas por estes decretos-lei, portanto 55 de 2020 e depois também pelo 56 de 2020. Depois o ponto 2, reclamar o início de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação de regiões administrativas, portanto da regionalização efetiva. Também com esta ressalva da necessidade de que seja recuperada a capacidade financeira dos municípios e da sua plena autonomia, e reafirmar aquela ideia de que há competências que não se adequam a um exercício mais desconcentrado por parte dos organismos do Estado, mas, pelo contrário, devem ficar numa esfera mais global, mais uniforme, criando situações de igualdade entre todos os cidadãos portugueses, independentemente das áreas dos territórios onde vivam, e o caso aqui das funções sociais do Estado estão nesse âmbito, não é? E o caso da ação social, da saúde, da educação, claramente estão nesse nível. E depois, o ponto 3, que é remeter à próxima Assembleia Municipal a nossa decisão para deliberação, que é a Assembleia Municipal, em última instância, que delibera relativamente a esta matéria. Portanto, fica à vossa consideração. Posso, Presidente? Eu já dei a minha opinião das outras vezes, dizendo que não consigo, eu sinceramente não consigo entender como é que esta questão da descentralização de alguns serviços para as autarquias entrou em decreto-lei ou entrou em proposta, sendo um imbróglio, considerando que é uma luta que se vem a fazer há 30 anos. E nesses 30 anos falou-se sempre destas descentralizações, exigiram a todos os governos que houvesse essa descentralização. Houve congressos de municípios, houve reuniões quase todos os meses, às vezes 2 vezes por mês, e nunca conseguiram chegar a um acordo para que as coisas viessem corretamente, quando viessem para decreto-lei, que viessem bem. E depois, no ponto 2, reclamarem. E diz, reclamar o início de um processo sério de descentralização. Então até agora não houve processo sério, foi um processo, falava-se, só se falava. Eu assisti a brigas autênticas, entre aspas, em alguns congressos do município, sobre este problema, pelo governo ter tudo centralizado na mão.
E nós estamos a falar há muitos anos, estamos a falar há 21 anos ou 22 anos. Por isso, a minha posição vai ser, como da outra vez, penso, vai ser uma abstenção. Está, Sr. Vereador. É só, Presidente. Muito obrigado. De facto, tem sido essa a posição dos municípios, desde, como o Sr. Vereador diz, e muito bem, desde há várias décadas, desde a criação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, não é? Há já mais de 40 anos que essa reivindicação existe, não é? De descentralizar efetivamente e de regionalizar. A exigência da regionalização, da criação... Só para dizer uma coisa. Sim. Concordo plenamente que haja 2 ou 3 pontos que eles querem descentralizar para as autarquias que não deviam vir para as autarquias. Atenção. E a saúde era um deles. A saúde é um deles. A justiça também deve ser um deles. Deve-se manter sempre nas mãos, na minha opinião, atenção, na minha opinião, do cidadão. E agora, enquanto vereador, estou de acordo plenamente com o Governo que deve ser responsável pelas coisas. Mas outros temas, outros assuntos que têm sido rejeitados constantemente, é que eu acho mal. É só isso que eu quero dizer. Concordo com algumas coisas que não deve ir para a autarquia. Sim. Pronto, em relação às regiões, não é? Há regiões que é esse ponto que o vereador referiu, não é? Nesse caso, até ainda há mais tempo. Pelo menos já há 44 anos, desde que se aprovou a Constituição da República, que tem claramente como desígnio a criação de regiões administrativas. Portanto, e não, é o nível de poder que não foi criado. Concretizou-se o poder local, com a criação das autarquias, ou melhor, com a autonomia, não é? Financeira, administrativa, política das autarquias locais, e a regionalização ficou-se pelas ilhas, não é? Portanto, pelas regiões autónomas, e nunca se concretizou no continente. Portanto, e é esse processo que se exige que seja criado, que seja, enfim, dê passos e que seja concretizado, e aí sim, num quadro de regionalização, com a separação entre competências da administração central, competências de âmbito regional, é que eventualmente até se poderia ver que novas atribuições podiam vir a ser atribuídas, enfim, passo a repetição, ao poder local, não é? Fazia mais sentido. Portanto, não havendo este nível intermédio da região administrativa, cria aqui, por vezes, uma inadequação entre o tipo de competência e depois o nível do poder local que a exerce, que é, neste caso, o município, ou a freguesia até, mas no caso do município, e que eventualmente teria mais adequado se fosse exercida num nível regional, por uma região, por um governo regional, por uma entidade regional que fosse eleita pela população, portanto, que fosse legitimamente eleita pelo voto popular. É essa aqui a grande questão da regionalização. Depois, a questão como eu estava a dizer, quer dizer, os municípios continuam, essa questão continua a estar presente na discussão dos municípios, em congressos, em encontros, enfim, nas reuniões dos vários organismos da Associação de Municípios, e até há, quanto a isto, uma grande unanimidade, não é? Aliás, até há uma outra coisa, que é uma grande unanimidade, ou uma quase unanimidade, enfim, agora há sempre uma situação ou outra, até há bem pouco tempo havia uma unanimidade plena. Agora, no último congresso, já houve, enfim, algumas falhas nesse processo de consenso geral, mas, enfim, a esmagadora maioria dos municípios pronunciou-se contra este processo de descentralização, que é dito ser de descentralização, pelo menos transferência de atribuições. Mas depois há outra coisa, isso é que é mais estranho, é que muitos dos autarcas que tomam uma determinada posição na Associação Nacional de Municípios, em congresso, nomeadamente, mas também até alguns, por exemplo, no Conselho Geral, ou até no Conselho Diretivo, depois, localmente, e eu aí tenho que dizer, com toda, acho que não falho, se disser, por pressão partidária, nomeadamente
do partido que em cada momento está no poder, PS e PSD, portanto, os autarcas que têm posição conforme a cor política do governo, pelo menos localmente na tomada de decisões, e como digo, essas pessoas às vezes tomam uma posição em sede da Associação Nacional de Municípios e depois tomam outra localmente, porque há uma grande pressão partidária para que se aceite algumas das competências. Isto para ser o mais claro possível, não é? Não há outra explicação. Agora, nós, enfim, mantemos esta posição de princípio e estou convicto, este processo agora também está a decorrer, mas a grande maioria, não digo esmagadora, porque já há um conjunto de municípios que aceitaram algumas competências, como eu digo, estou convencido, muitos deles por pressão partidária, mas a grande maioria dos municípios continua a não aceitar a maior parte das competências, sobretudo estas da saúde, como o vereador referiu, da educação e também da ação social, porque isto depois tem um peso considerável. Sim. Só para me tirar aqui uma dúvida. Se eu estou enganado, ou podemos ir sempre recusando as autarquias? Não. Ou vai chegar a um ponto em que... Não, em 2000, está previsto, era para ser em 2021. Em 2022 passa a ser, já houve esta prorrogação do prazo, no caso da saúde e da educação, mas em 2022, pelo menos pelo que está em cima da mesa, passa a ser obrigatório, não é? Passa a concretizar-se. Agora é como digo, já estava previsto para 2021 e não se vai concretizar. Portanto, há ainda a expectativa de muita gente que este processo possa ser travado e que ele avance sim, mas num outro enquadramento, não é? E em que, inclusive, e depois aqui a grande questão também é esta, que é a questão da transferência da verba, não é? Portanto, há municípios que estão a receber competência, que aceitaram competências, sem transferências da responsabilidade, da tutela sobre edifícios, de áreas até de importância marítima, fluvial, etc., com zero de transferência, não é? Porque um dos princípios neste processo é não aumentar a despesa do Estado, não é? Ora, qual é a referência para a defesa? É o Orçamento de Estado, não é? E o Orçamento de Estado, nomeadamente do último ano. Há muitas destas áreas que no Orçamento de Estado estava zero, ou estavam verbas perfeitamente, enfim, que não têm significado nenhum, não é? Portanto, e há municípios que até aceitaram as competências, sei lá, municípios que aceitaram a responsabilidade sobre monumentos, edifícios, castelos, que estava lá zero. Portanto, agora passam a ser eles a ter que fazer as obras e a pressão passa a ser muito maior da parte das populações, não é? Porque tem ali o Presidente da Câmara e os vereadores e, não é? E os eleitos à mão de semear, não é? Encontram-nos todos os dias na rua, no café, nas reuniões, não é? Portanto, para se investir, para se recuperar, sem que haja qualquer comparticipação da Administração Central. E eu acho que isto é uma coisa que não faz sentido nenhum, assim como nestas áreas, né? Há algumas destas áreas em que isso manifestamente iria acontecer. Basicamente era esta questão. Muito bem. Portanto, não sei se podemos passar à votação. Então, depois de termos aqui estabelecido esta discussão sobre o ponto 4, punha à votação esta proposta para rejeitar as competências, para remeter à Assembleia Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, foi aprovada esta proposta de rejeição com a abstenção do Sr. Vereador, foi aprovada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador António Moreira. Passávamos de seguida ao ponto 5, trata de um esclarecimento
no âmbito do concurso público para a empreitada do Parque Ecológico dos Patudos, nomeadamente ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal de 23 de setembro, que procede à retificação oficiosa das peças de procedimento e também prorroga o prazo para a entrega de propostas. Eu pedia à Sra. Engenheira Carla Cunha para, também de forma sucinta, não é, explicar o que é que levou a este despacho, não é? Portanto, e a necessidade também, e qual foi a necessidade. Parece-me, Sr. Presidente, que as peças de procedimento, uma das coisas que inclui é a definição da classificação da classe do alvará dos empreiteiros que estão habilitados a concorrer. E na versão, e acho que é só isso que se trata, na versão inicialmente publicada no site das empreitadas públicas, na plataforma SafetyGov, falava-se claramente que as pessoas que os empreiteiros de obras públicas que quisessem concorrer deveriam ser detentores da classe 4 em termos de alvará para poderem concorrer à empreitada em causa. A única diferença que existe é que deixou de estar definido com clareza a classe 4, passou-se a dizer que tem que ter classe conveniente ao valor da empreitada para poderem apresentar-se como concorrentes à obra, à empreitada pública. Portanto, o que aconteceu foi que houve um pedido de esclarecimento por parte de várias empresas, não é? Porque aquilo limitava... Tanto quanto eu tive conhecimento foi da SECAL. A SECAL fez esse pedido de esclarecimento e acho que foi a única. Acho. Não tenho sido eu que tenho acompanhado este processo. Mas é apenas isto, porque foi definido com rigor qual era a classe do alvará que o empreiteiro tinha que ter obrigatoriamente para poder apresentar-se como concorrente. E isso passou a deixar de dizer claramente que é classe 4, mas passou a dizer que deveria ser detentora de habilitação contendo as subcategorias em classe que cubra o valor global da empreitada pública. Foi esta a diferença. Portanto, no fundo, trata-se de abranger um maior número de alvarás, não é? Penso que seja essa. Muito bem. Então, ponho à vossa discussão. Então, depois da explicação, porque também foi essa a lógica, foi procurar que, sobretudo ao nível das subempreitadas, não é? Sim, que houvesse uma maior possibilidade vai-se refletir mais ao nível dos dos subempreiteiros que eventualmente sejam contratados pelo pelas empreiteiro empresas. pelo empreiteiro geral. Exatamente. Não limitando tanto, até porque nesta fase o próprio risco de os concursos ficarem desertos é grande, não é? Já agora, aproveitar, já que estávamos a falar de concursos, aproveitar só para dar, era para referir isto no início, no período de ordem do dia, esqueci-me, dá nota sobretudo ao vereador António Moreira, que para o concurso da escola, da EB23 secundária, houve 4 propostas que foram aceites, portanto que foram, enfim, dentro do valor, foram admitidas. Houve 6 empresas que apresentaram propostas, mas 4 admitidas porque estão dentro dos valores, o que é bom sinal. Portanto, significa, agora o júri há de escolher a empresa a quem adjudicar o trabalho, mas era só dar nota dessa informação, porque, enfim, nós estávamos convictos que isso iria acontecer, até porque houve muitas empresas a pedir, a fazer o levantamento do processo, etc., consulta, etc. Mas havia sempre aqui o risco, não é? Isto, estamos numa fase em que há muitos concursos a ser lançados e por vezes têm ficado alguns deles desertos, sem empresas a concorrer. Pronto, então ponho à votação este ponto número 5. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade
ratificar o despacho que permitiu esta alteração, portanto, no âmbito do concurso público. Depois, temos o ponto 6, que é uma certidão, o pedido de uma certidão de compropriedade, que também já foi objeto de despacho favorável do Presidente da Câmara no dia 2 de outubro, julgo por razões que têm a ver com a necessidade de celeridade do processo, não é? Mas já agora, Sra. Engenheira, portanto, com propriedade, apresentar assim sucintamente este ponto. Sim, pegando naquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, de facto houve necessidade de que isto fosse tratado o mais rapidamente possível, porque no dia da própria escritura é que a pessoa responsável pela execução do ato veio ter connosco muito aflito no dia da própria escritura, não no dia anterior, muito aflito, tinha uma escritura para o dia seguinte e que do banco lhe tinham pedido a certidão de compropriedade, não o pediram atempadamente. E por isso é que o assunto foi primeiro aprovado e veio agora para ratificar. Tecnicamente isto não encontrei motivos nenhuns para colocar objeção à aprovação, porque o que é que se trata? É uma propriedade única que vai ser vendida por alguém e vai ser adquirida por duas pessoas. O que eles querem apenas é que a aquisição fique registada a favor dessas duas, não querendo divisão física do prédio. Não havendo divisão física do prédio, não há constituição de lotes, não há nada que viole o regime legal dos loteamentos em vigor. Muito bem, então, no fundo é uma situação que vem com frequência à Câmara, não é? Fica o ónus de não divisibilidade, não é? Também Exato. da própria... Isso consta na minha informação técnica. Exatamente. Muito bem. Que é exatamente isso que eles vêm assumir junto de nós, que querem comprar duas pessoas distintas, mas que não pretendem fazer a divisão do prédio. E a certidão a emitir conterá exatamente este ónus de indivisibilidade. Portanto, isto é no Casalinho, Exato, na rua Engenheiro Engenheiro Francisco António Casqueiro. Vasconcelos Casqueiro, sim. Muito bem, não sei se há questões, há alguma... Não há questões nenhuma, Sr. Presidente. Aqui na certidão está aqui um erro português que é, da vez está escrito ato, está escrito cato. Na certidão... Na certidão. Na quinta página, à conta de baixo. Quinta ou sexta linha. Que é o que do referido cato. Certifica. Pois é. É um cato. Um cato cheio de espinhos. É um Pois é, erro. mas isto já foi passado, olha, esta já está passada. Só se forem lá na... Já fizeram a escritura. Só se for lá na escritura que a notária... Não, mas a escritura foi feita também. Não foi por causa do cato que ela não se fez. Muito bem. Mas calhar tem que se avisar, porque isto é capaz de ser... como é que se diz? Copy-paste. Copy-paste e ainda vai para outra. Muito bem. Não pus a votação, não é? Não. Muito bem, então ponho à votação este ponto número 6. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a ratificar o despacho. No ponto 7, temos uma proposta de projeto de regulamento de atribuição de benefícios fiscais do município de Alpiarça e eu passo ao vereador João Pedro para que possa apresentar este ponto e este projeto de regulamento, que também, se for aprovado pela Câmara, irá para consulta pública durante 30 dias e depois terá que ser remetido à Assembleia Municipal. Portanto, o início deste procedimento já veio à Câmara, portanto, também logo no início deste ano civil. Tem a ver com uma obrigatoriedade da lei, através da Lei 51/2018, de 16 de agosto, que introduziu alterações ao regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais. Estas alterações refletem-se, ao fim e ao cabo, nos poderes tributários dos municípios, com considerável impacto nos mesmos, pelo que torna necessária a aprovação de um regulamento que discipline o respectivo regime jurídico. Portanto, trata-se essencialmente de todo o tipo de isenções que o município queira conceder
terão que estar aprovados em regulamento em relação aos impostos a que têm direito, porque surgiram algumas situações ao longo dos anos, noutros concelhos também, de alguma atribuição de isenções fiscais e que depois não estavam conforme a legislação, porque a regulamentação era através da legislação geral e que, portanto, esses depois não eram reconhecidos pela autoridade tributária e que havia até necessidade de devolução ou de cobrança dessas mesmas verbas. Portanto, o exemplo maior em relação ao nosso funcionamento tem a ver com as especificidades que nós temos definido em relação à derrama, com a instalação de empresas e tudo mais, e criação de postos de trabalho, e que sem este regulamento depois não tem efetividade, portanto, em termos da sua aplicação. Este regulamento vem aqui como proposta, irá para discussão pública durante 30 dias e depois terá que voltar à Câmara e posteriormente à Assembleia Municipal. Portanto, ele foi elaborado pelos serviços do município e vem aqui explicando um pouco e fazendo o enquadramento de toda esta legislação e que se resume, digamos assim, portanto, aos incentivos à reabilitação urbana também já prevista na legislação, que era a questão também no nosso caso específico das ARUs, das áreas de reabilitação urbana, que têm já uma regulamentação própria. É também em relação aos edifícios que tenham mais de 30 anos, que também têm uma regulamentação própria. E depois, e mais no caso específico do município, os incentivos à atividade económica que têm a ver para sujeitos passivos com volume de negócios no ano anterior que não ultrapassa os 150 mil euros, aplica-se uma taxa reduzida de 1%. E isto em relação à derrama, e para fomentar a empregabilidade no Concelho de Alpiarce aplica-se a isenção da derrama para sujeitos passivos que cumulativamente cumpram os seguintes requisitos: fixem a sua sede no Concelho de Alpiarce no ano dos rendimentos ou no ano anterior e criem e mantenham durante esse período 3 ou mais postos de trabalho. E depois também acrescentar o apoio ao associativismo, que tem a ver com as associações de cultura, recreio, desporto, sociais e similares, beneficiam de isenção total de IMI relativamente aos créditos destinados e afetos à persecução dos respectivos fins estatutários. Portanto, todas as associações e coletividades que têm utilidade pública, por lei, têm direito a este benefício, mas todas as outras não tinham direito a este benefício sem esta regulamentação, portanto, e introduz também aqui esta possibilidade para as associações e coletividades do Concelho poderem ficar isentas de IMI, caso este regulamento seja aprovado. Bom, e tudo o resto dos artigos tem a ver com a formalização dos pedidos, a instrução e os elementos necessários para se candidatarem e que, de certa forma, vem aqui como proposta disso. Muito bem. Então, pergunto se há alguma questão. Não? Muito bem. Então, depois da apresentação, vamos votar. O ponto 7, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vai então agora para consulta pública por 30 dias, depois volta à Câmara, não é? E depois terá que ser remetido à Assembleia Municipal. Ponto 8. Autorização para a contratação de empréstimo no médio e longo prazo até o limite de 164.800 euros. Aprovação de minuto. Sr. Vereador João Pedro. Portanto, esta proposta de aprovação de minuta tem a ver com a formalização de todo o processo que já foi desenvolvido, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, e que é competência da Câmara Municipal aprovar as cláusulas do contrato de empréstimo com a Caixa Geral de Depósitos. Foi a empresa ou o banco que ganhou este procedimento e que quer o ponto 8, quer o ponto 10 são similares. Neste caso é um empréstimo de 164.800 euros e que vem aqui com as respectivas cláusulas deste contrato, desta minuta de contrato, para que seja aprovado e possa seguir após a assinatura, para o visto do Tribunal de Contas.
Muito bem. Não há questões. Esta questão também já foi aqui discutida e votada e na Assembleia Municipal. Agora é, no fundo, a conclusão do processo junto do banco e depois, como foi dito pelo vereador também, cuja palavra final acabará por ser do Tribunal de Contas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 9 é o relatório da análise financeira do primeiro semestre, produzido pelo Revisor Oficial de Contas. Vem aqui à Câmara para conhecimento e eu pedia ao vereador João Pedro, assim, em traços gerais, para apresentar o ponto e depois, eventualmente, esclarecer alguma dúvida que surge. Portanto, uma das competências do Revisor Oficial de Contas de cada um dos municípios é a prestação de informação semestral sobre as contas do município, que, para ser remetida à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal para conhecimento. Portanto, e é isso mesmo que está aqui a ser feito, de referir que este relatório tem a ver com a introdução do novo sistema de normalização contabilística para a administração pública e que daí não haver comparação com anos anteriores, porque a classificação em termos de contabilística é diferente e poderá levar a uma análise propriamente errada, que a própria análise semestral contém sempre possibilidades de ser pouco rigorosa, porque há um conjunto de fatores que, a nível da prestação de contas, que são avaliados e que não são tidos em conta na análise semestral, designadamente a questão das amortizações, a questão que é calculado pelo período do semestre, que poderá não corresponder a questão depois dos acréscimos e diferimentos e de proventos diferidos. Portanto, há aqui uma série de situações de análise de contas que, em termos semestrais, são valores perfeitamente indicativos e não propriamente que não correspondem a metade do ano, em bom rigor, mas que dão uma indicação clara sobre o movimento contabilístico efetuado durante todo o primeiro semestre, que este mesmo primeiro semestre está de acordo com o expectável, que está também fortemente afetado pela situação pandémica e que, de qualquer das formas, em termos contabilísticos, que dá o resultado, apesar de dar um resultado negativo, dá um resultado positivo antes de incutir todas as despesas que eu referi anteriormente, contabilísticas, principalmente relativa às amortizações de todo o ativo do município de Alpiastre. Portanto, essencialmente é para conhecimento, mas qualquer esclarecimento que possa dar, ou através do Dr. Nuno Paulino, estarei à disposição. Muito obrigado. Então, pergunto se há alguma questão, alguma consideração. Não há. Portanto, então, passamos à votação. À votação, é para conhecimento, peço desculpa. Então, foi dado conhecimento, depois também será dado ao Presidente da Assembleia Municipal, não é? O Roque já enviou. Já enviou, exato. Ponto 10 e último. Trata-se da minuta de contrato para a contratação do empréstimo de médio e longo prazo até ao limite de 512.422,89 €. No fundo, é a mesma coisa que o vereador João Pedro referiu relativamente ao ponto 8. Os pontos aqui até são separados, sendo o assunto afim, não é? Está separado, depois não foi incluído na mesma altura na ordem de trabalhos e depois, para não estar a alterar grandemente o trabalho que já estava feito, acabou por ficar separado aqui pelo ponto 9, mas no fundo é a mesma lógica agora para
agora para a operação que trata do alcatroamento de um conjunto de ruas que vêm aqui descritas e também para o relevado, né, o relevado sintético do campo da bola. Muito bem, então não sei se há mais alguma coisa que o vereador queira acrescentar. Não sei se há alguma questão. No fundo, as condições é a minuta de contrato, idêntica à outra, com as taxas de juros, que neste caso até é um bocadinho mais baixas, não é? Então, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por... Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada por maioria com a abstenção do vereador António Moreira. E chegamos ao fim da ordem de trabalhos.